Bom dia! Cheguei a essa maravilhosa escola, que saudades! Deixa eu ver aqui, tem atividade de língua portuguesa hoje. Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Lembra de mim? Eu sou a Zilquinha. Então, hoje a atividade de língua portuguesa será com a professora Débora Salles. Ela vai representar toda a equipe e passar uma atividade bem bacana para vocês. Fiquem ligados! Olá, Zilquinha! Olá, alunos do 6º ano da Escola Zilca Lopes. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Meu nome é Débora Salles, tá? Estou representando a equipe de língua portuguesa da escola. Vamos hoje à nossa atividade 12, ok? Vamos a ela aqui, então. Bom, semana passada nós estudamos a respeito de denotação e conotação, lembram-se? Então, vimos que a conotação ela traz o sentido figurado das palavras, né? Das palavras ou das expressões, ou seja, aquele que nós fazemos uma relação entre as características de um elemento ou de um ser com outro, correto? Enquanto a denotação ela traz o sentido literal, ou seja, sentido originário, sentido real, tá? Encontrado no dicionário, sim. Porém, nos dicionários maiores, o sentido conotativo também já é encontrado, ok? Primeiro, então, o dicionário ele traz o sentido denotativo, que é o sentido literal, real, originário das palavras, e no final ele traz aí já o sentido conotativo quando há, ok? Vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Exemplo 1, só para recapitular, tá? Olha a onça aqui, caidinha aqui, ó. Após a queimada no Pantanal, a onça ficou sem lar. E no exemplo 2, quem aí assiste Todo Mundo Odeia o Chris? Rochelle está uma onça com o Chris. Então, ó, quando lemos o exemplo 1, pensamos mesmo no animal onça, não é verdade? Você pensa no animal onça. Após a queimada no Pantanal, a onça ficou sem lar. Infelizmente, né? Então, a gente relaciona essa palavra onça ao seu sentido original, ao seu sentido real. Beleza? Agora, quando a gente lê aqui a palavra onça, no exemplo 2, Rochelle está uma onça com Cris, a gente já não pensa mais no animal em si, né? A gente pensa nas características ou nas qualidades de uma onça, correto? Então, a onça não é um animal feroz, um animal forte. Então, se Rochelle está uma onça com Cris, quer dizer que ela está muito brava com ele, né? Esse é o sentido figurado da palavra onça, sentido conotativo, ok? Sabendo disso, então, veremos algumas expressões conotativas chamadas figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Uma figura lembra de imagem, tá? Então, alguma imagem que se faz com a linguagem, ou seja, com as palavras que nós temos. Olha só, elas são estratégias que nós, falantes, ou então os escritores, podemos aplicar aí aos textos para dar um efeito de interpretação para o ouvinte ou para o leitor. É muito comum, gente, que essas figuras de linguagem apareçam em poemas, em canções. Por quê? Porque, como nós vimos, né, na semana passada, quem escreve um poema quer impressionar o leitor, né? E quer despertar nele as mais diferentes sensações, correto? Hoje, então, nós vamos aprender duas figuras de linguagem que interferem no sentido das palavras e uma que interfere na compreensão do texto, tá? Então, são 3 figurinhas de linguagem que nós vamos aprender hoje. São várias, tá? Tem muitas, mas hoje vamos ver só 3. Metáfora, comparação e personificação. Vamos a elas aqui, ó. Metáfora. Observe a frase abaixo. Pensa comigo. A urbanização de São Paulo está sendo feita de maneira criminosa, porque está destruindo os pulmões da cidade. Olha só, está destruindo os pulmões da cidade. Presta atenção nisso. A palavra pulmão, no sentido denotativo, ou seja, no sentido original, significa cada um dos 2 órgãos respiratórios, né, que alguns seres vivos possuem, como nós, né? Porém, no contexto dessa frase aqui, ele não significa o órgão respiratório, significa o quê? Árvore, né? Ó, a urbanização de São Paulo está sendo feita de maneira criminosa, porque está destruindo os pulmões da cidade. Por que foi possível a gente fazer essa associação, professora? Porque há entre
pulmão, órgão, e o pulmão da cidade, no caso, a árvore, um sentido, uma característica comum, semelhante, que é de quê? De oxigenar. Os dois não têm a função de oxigenar? O pulmão oxigena nosso corpo, por exemplo, né? E a árvore oxigena o nosso ar, lá por meio da fotossíntese, né? Que vocês estudaram lá em ciência, né? O que ela recolhe? Com a luz solar, com o gás carbônico e a água, há um processo que acontece no interior das árvores, das plantas em geral, e ela consegue liberar o oxigênio, então ela oxigena o ar, ok? Por isso que pulmão pode, neste caso aí, ser uma metáfora, beleza? Então, continuando aqui, ó. Então podemos dizer que a metáfora é uma mentirinha poética, isto é, afirma poeticamente ou artisticamente que uma coisa é o que não é, porque traz alguma característica ou qualidade comum ou semelhante entre os elementos. Olha esse outro exemplo, gente. Essa menina é uma flor. Uma menina pode ser uma flor de verdade? Uma flor, uma rosa, uma margarida? Não, ela não é uma flor de verdade, mas ela traz algumas características de uma flor. Então significa que ela é delicada, que ela é cheirosa, entre outras características aí de uma flor. Show? Aí, vamos ver a nossa segunda figura de linguagem, então, que é a comparação. Leia a frase abaixo. Teus olhos brilham como uma noite estrelada. No contexto dessa frase aí cima aí, os olhos de alguém, né, são comparados à expressão noite estrelada. Ou seja, os olhos desta pessoa brilham tanto quanto uma noite estrelada, né? Uma noite cheinha de estrelas no céu. Assim, podemos verificar que a comparação também, assim como a metáfora, carrega um sentido conotativo. Por isso, é considerada uma figura de linguagem. E assim como a metáfora, ela faz uma comparação. Só que, vamos ver a diferença entre elas duas, olha só. Mas então, qual é a diferença entre a metáfora e a comparação, professora? A comparação, prestem atenção, a comparação, assim como a metáfora, destaca uma qualidade comum a dois elementos. No entanto, porém, contudo, todavia, a comparação apresenta os dois elementos aproximados. A característica comparada normalmente está presente, ou seja, o que está se comparando normalmente está presente, tá? E principalmente, o que é a deixa para você descobrir, há um conectivo explícito, ou seja, há um conectivo presente na frase. Que você lê o conectivo na frase, tá? O conectivo aparece na frase. Quais são eles? Alguns exemplos. Como, tão quanto, tanto quanto, assim como, entre outros aí. Vamos ver esse outro exemplo aqui, olha só. Essa menina é tão delicada quanto uma flor. Essa menina é delicada como uma flor. Nessas duas frases aqui, gente, eu tenho a comparação. Por quê? Eu tenho o meu primeiro elemento, os dois elementos que são comparados, menina e flor. Nos dois, ó, menina e flor. Menina e flor, tá vendo? Nas duas frases, tá? E eu tenho também delicada, que é a característica que está sendo comparada, ou seja, tanto a menina quanto a flor, as duas são delicadas, tá? E, principalmente, eu tenho os meus conectivos, ou seja, as minhas palavrinhas que indicam comparação. Então, ó, tão quanto, tá vendo aqui, ó? Foi o que eu coloquei aqui, tão quanto. Como, tá aqui também, como. Então, você é tão inteligente quanto o seu irmão. Você é tão maravilhoso como o seu pai. Ok? Então, ó, tem o você, tem o pai, que são os dois elementos que estão sendo comparados. Tem o maravilhoso, que é a característica que está sendo comparada a esses dois elementos. E tem o como, que é o meu conectivo, ou seja, a minha palavrinha que indica a comparação. Beleza? Vamos ver aqui, eu desmembrei essas frases para vocês verem. Ó. Elemento 1, essa menina, né? É o primeiro elemento que está sendo comparado. Qual é a característica comparada aí? Delicada, ó. Delicada, beleza? Conectivo de comparação. No primeiro é tão
quanto, e na segunda frase é como. Coloquei os dois. A menina é tão delicada como o quê, gente? Uma flor. Então aqui, ó, a flor é o meu segundo elemento. Beleza? Deu para entender? Então, professora, repete, por favor, qual é a diferença entre metáfora e comparação. Na metáfora, primeiro, não apresenta o conectivo, não apresenta aquelas palavrinhas como, tão quanto, assim como, nada disso. Na metáfora não apresenta isso, porque a metáfora é uma afirmativa, é uma afirmação. Ele está afirmando, a menina é uma flor. A menina é uma flor. Eu não estou comparando diretamente com o conectivo, tá? E nem disse que ela é tão delicada, ou seja, eu não dei a característica. Fica subentendido. A menina é uma flor. Aí você pensa, quais são as características da flor, hein? A flor é delicada, a flor é cheirosa, né? Então, você é uma comparação subentendida que não aparecem os conectivos. Show? Na comparação, sim, aparecem os conectivos. Agora vamos então para a nossa terceira figura de linguagem, que é a personificação. Lembra de pessoa, tá? Lembra de ser humano, para você não esquecer dessa figura de linguagem. Leia a frase. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Raul Seixas. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Pedras choram? Desde quando? Na música chora. Então, neste caso, a pedra ganhou uma capacidade ou uma característica humana, do ser humano, tá? Então, quando um ser que não é humano, a gente chama de inanimado, tá? Um ser que não é humano ganha vida, ou a ele são concedidas ações humanas, ou seja, coisas que só os humanos fazem, nós dizemos que houve personificação, também chamada de prosopopeia, tá? Mas vamos estudar como personificação. Por exemplo, o céu gritar, a terra chorar, o animal falar, a árvore andar, né? Então, a personificação é muito usada em poemas, em canções, em mitos, em fábulas e outros gêneros textuais aí. Beleza, gente? Então, agora que nós lemos aí a explicação, vocês vão... lemos bem a explicação e assistiram ao vídeo explicativo, vocês podem responder, tá? As questões que foram propostas para vocês. Tudo bem? Grande beijo, fiquem com Deus. Espero que tenham entendido tudo direitinho. E na nossa próxima aula nós teremos um encontro aí para sanar as dúvidas de vocês. Mas antes, tentem responder, voltem ao material e leiam com atenção. Ok, gente? Beijo! Tchau, pessoal!